Curtinho, a nave do Gazeta Esportiva está abrindo o segundo semestre de 2025. Muito boa noite, é 1º de julho, meu amigo. E vem curtir essa segunda parte do ano. Ó, falta só julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses e tchau, 2005. Chega 2006, 2025. 25. Eu falei 2005. Chega 2026. Ai, gente, eu tô tão cansada, gente, tô precisando tirar férias. Quem me acompanha essa 2005. dupla clássica, 2005, eu tô 20 anos atrasada. Só isso, Olha, mas a dupla dupla era a mesma, em 2005 e 2025, por isso que eu me confundo, porque Tá parece certo. que foi ontem. Olha que gostoso que eles são, o série não tem xerifão do jeito, Mesa né? Redonda, Soldado Alves, Osmar Garrafal. Aí, Garrafão, continência. Virou cabo, né? Dirigiu o caminhão do exército, né? É isso. Ai, verdade. você pulou de paraquedas também? Não, eu era artilheiro, eu derrubava avião. Segundo grupo de artilharia antiaérea. Ah, é? Mas usava aqueles canhões. O Erling com ponto .50. É mesmo? Olha, gente, Sabia mexer que nisso aí? homem, né? A gente vai Opa. conhecendo Vai as brincando pessoas. comigo, você vê. E ele, nosso mister, nossa lenda, Chico Lang. Grande Opa, Chico. obrigado. Chico Lang. Decepcionado Por com quê? o Manchester City. Eu estava decepcionado, eu achava que ia avançar. Tem um futebol bonito, né? Toque de bola e tal, mas de repente, O que aconteceu? Réu e Lau acabou, não vou completar a frase. melhor dizer. Acabou estrepando todo o Manchester Toda a City. sua secagem Como é que é contra o o Palmeiras, nome do essa é a time? verdade. Como é que é o nome do time? Réu e Lau. Não é? Beleza. Réu e Lau? Al Hilal. Eu acho que Al Hilal. esse time aí é daquele meu querido amigo do Egito. Ixi, não começa. É, tem uma grande torcida lá. Tem. Felipe Facincani participa do debate, Você viu? sabe qual foi o prêmio Ah. dos caras por ter vencido o Manchester City? Não. 5 milhões de euros para cada jogador. Pô, até eu aí. Você já sabe lá o pensou? que é Isso aí é isso? Não, eles pegaram o presidente do vestiário, o cara jogou. Gente, deixa eu ir aqui que o diretor tá... Vamos, gente. Olha, sabe quem vai participar do debate, né? Felipe Facincani participa com a gente para falar sobre o Vanderlan. O Vanderlan e a situação do Paulinho. A alegria do nosso Fini. Ele também tá lá nos Estados Unidos, chique demais, né? E direto do Pacaembu, não vai piscar o Facincani pra gente aqui? Ah, não tá pronto ainda, tá vestindo a roupa. Direto do Pacaembu, Alexandre Silvestre e Marina Buffon vão atualizar... Ó a pose do Silver. o estilo. Opa! Vão atualizar as novidades de Corinthians e São Paulo. Você vai saber também quem é o novo reforço do Santos. Tudo isso daqui a pouquinho, vai ser rapidinho, até já. Ai, que bom que a gente voltou rapidinho, eu prometi voltar rápido, cumpri. E o Gazeta Esportiva vai falar muito da classificação do Fluminense, mas a gente aproveita para adiantar um tema que acirrou o debate na nossa redação durante a tarde. Olha só, Renato Gaúcho é o melhor técnico brasileiro em atividade? Sim ou não? O que não é o futebol, né? Coisa rotativa, mas para participar dessa enquete, você falar se o Renato Gaúcho é o melhor técnico brasileiro em atividade, você tem que ir lá no site gazetesportiva.com e clicar e deixar o seu voto, beleza? O que vocês acham? Pelo momento aí, talvez. É só até ele perder. Vai todo Aí se mundo, perder, vai todo ele mundo fica pelo ruim. momento. Ah, pelo momento, É. pelo que tá fazendo. Mas assim, eu não vejo nenhum destaque. Eu acho que o Dorival não deixa de ser um técnico competente pelo que ele vinha fazendo na carreira dele. Aí teve essa passagem da seleção, deixou de ser competente. Ah, agora é o Renato. De qualquer forma, se você falar para mim, eu vou te responder dessa forma. Por exemplo, entre o Dorival e o Renato, eu prefiro o Dorival Júnior. Então eu não acho que o Renato é o melhor técnico. Eu prefiro o Renato. Boa sorte, fica à vontade. Eu prefiro. E você, Chicão? O Renato, ele na verdade está surpreendendo, né? Porque na verdade ele é um técnico mais de trabalhar o psicológico do elenco, né? Ele falou sobre isso na coletiva e não gostou muito desse. Ele falou, para quem fala que o meu é só papo, não é na verdade não, tal. Mas tudo se resolve com uma cervejinha, um churrasquinho e tal. Mas dessa vez ele surpreendeu, Garrafa. Dessa vez ele surpreendeu que ele fez uma alteração tática no Fluminense que mudou o destino da partida. Eu vou um pouquinho mais além. Você gostaria, por exemplo, do Renato Gaúcho no seu Corinthians? Não. É isso que eu estou querendo dizer. Eu adoraria. Então fica muito no oba-oba pelo feito, pelo que o Fluminense jogou Mas hoje. o Corinthians tentou, Essa enquete vai dar Renato Gaúcho.
Vai dar sim, Renato Gaúcho é. Mas é muito pelo que aconteceu ontem. E o Felipe momento, Luiz? né? Você gostaria do Felipe Luiz do Corinthians? Vocês acham? Eu acho bom também. É. Acho Eu bom. vejo o Felipe Luiz com maior potencial que propriamente o Renato. É muito cedo ainda. O Felipe Luiz é mais moderno, é né? Vamos isso, dizer é assim, isso. né? Pera, mas o Agora, Renato o que pesa tem a título Então, favor pra do mim também, é Renato, não. Pra mim é não. o que pesa a favor do Renato é a experiência, né? É, boleirão. Experiência, é boleirão. Além de ser boleirão, é um técnico que sabe trabalhar o vestiário, né? Eu acho. E isso é muito importante no futebol de hoje, que não tem tantos craques. Se você convencer um cabeça de Braga que ele é bom, Ele tem os méritos dele. isso É, não discute. ele não vai. vai Olha o jogar Al bem. Hilal. Olha o Al Hilal em Isso, cima isso. do Manchester. Mas o Al-Hilal mas tem... o tem- Hilal é tem- o europeu do continente asiático, né? Ah, tem peraí, muitos mas bons gente, jogadores, o não. Manchester City, o Não, Haaland, tudo não, o Haaland, não é o time É. do Haaland? Fez um gol. Bom, vamos ver esses dois Vamos lá? jogos? Chegou a hora da gente ver os jogos de ontem da Copa do Mundo de Clubes. Fluminense e Al Hilal despacharam dois gigantes europeus. Bora assistir. Mais confrontos de quartas de final da Copa Você do sabe Mundo o de que é Clubes Al-Hilal, foram né? definidos ontem. O Fluminense encarou a Internazionale de Milão, vice-campeã europeia do ano passado, e chocou o mundo, meus amigos. Logo aos 3 minutinhos de partida, o John Arias cruzou, a bola sobrou na área e o Cano sozinho cabeceou no chão para vencer o Sommer. 1-0 Flusão. A Inter tentou responder logo em seguida com o Di Marco para essa defesaça do Fábio. Mas o jogo era pegado. Olha a chance que o Samuel Xavier desperdiçou depois do rebote desse chute do Arias. E olha, o Flu chegou a ampliar com essa linda jogada, de cabeça em cabeça, mas tinha impedimento no lance. Gol anulado. O jogo ficou lá, ficou cá, tanto o Sommer quanto o Fábio tiveram que trabalhar. Mas deu Flusão. Nos acréscimos o Hércules carregou e, como na mitologia, foi vitorioso. Bola no cantinho, Sommer vencido e 2-0 no placar. Fim de papo. O que vocês têm para falar desses dois jogos, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou falar do jogo do Fluminense. Fala. O jogo do Fluminense teve uma alteração tática do Renato Gaúcho. O que ele fez? Ele puxou o Thiago Silva, que já não é mais o mesmo, é um grande jogador, mas não é mais o mesmo, não tem aquela pegada de correr atrás de atacante. O que ele fez? Ele colocou ele de líbero. E esse negócio de colocar o Thiago Silva de líbero deu uma consistência boa para a defesa, né, do Fluminense. Se bem que o Fábio foi um grande destaque também, né? Fez defesas milagrosas ali. Mas o goleiro está lá para isso, né, como a gente fala. E acabou salvando. E essa alteração tática que o Renato Gaúcho fez foi super importante para o Fluminense vencer esse jogo. Que, aliás, o Fluminense, apesar da pressão que sofreu da Internacional e as defesas do Fábio, o Fluminense foi melhor durante os 90 minutos. Os 90 minutos o Fluminense foi melhor. Então, quer dizer, esse gol do Hércules acabou consagrando, né, o melhor time, foi o prêmio, né, para fechar o caixão, né, fechou o caixão da Internacional de Milão, que entrou numa crise danada, o Garrafa, o bicho lá tá pegando, viu? Tá. Porque foi vice-campeã, levou de 5 do Paris E Saint-Germain. é eliminada da competição por um time sul-americano e claro que a cobrança vem, e ela veio, Chico, internamente. O próprio Lautaro, depois da partida, disse que fique quem queira ficar. Que se continue com a gente quem queira continuar. Porque ficou claro e evidente que o grupo realmente sentiu esta eliminação. E eu coloco dentro do que você falou, o Fábio teve um papel fundamental ontem, o jogador mais velho, né, o de maior idade no Mundial, ele teve um papel fundamental, que não é novidade para nós, pela qualidade e pelo profissional que é o Fábio. O Thiago Silva, com toda a sua experiência, foi fundamental dentro de campo. Esses jogadores experientes, ao lado do Renato, na competência do Renato, desse jeito boleirão que você falou, contribuíram para que, taticamente, o Fluminense realmente fizesse uma partida impecável. E aí eu vou um pouquinho mais além, né, nesse comentário, mas voltando lá antes do Mundial. Não, porque vai ser um passeio dos europeus, eu falei, vocês podem resgatar aí nas redes sociais, eu sempre disse, não será surpresa para mim se tivermos um brasileiro ali na fase final, ou até decidindo o título. Você tá louco, imagina. Falei, gente, Europa, o Lautaro disse, quem não tá afim não fica. Por quê? A Inter ontem claramente
Não tava, né? Achou que ia ganhar a hora que fosse ganhar. E o aí, City? E aí o que aconteceu? O City já é uma história um pouco diferente, até que a gente falou logo na enquete, em função de ser um time com jogadores experientes nível europeu. O melhor time do mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Depois do Paris Saint-Germain. Então, o Al Hilal realmente surpreendeu, mas surpreendeu com jogadores que têm a sua qualidade. E jogaram como? Jogaram com toda a intensidade. Né? Eles não estão jogando com soberba. Jogo da vida, né? É isso, Michele, né? jogo da vida. Tem sim, não vou dizer soberba, talvez não seja a palavra. Vamos ver os gols, Garrafa? Mas que tem alguma coisa que eles não estão levando muito a sério, final de temporada, isso tem sim, Michele. Mas viu, Michele, só para completar, o Al Hilal, o que ele fez? Ele jogou no 5-3-2 e no contra-ataque. Isso está matando os times europeus, porque quem está jogando dessa forma, Garrafa, evita aquele tic-tac dos times europeus que tocam muita bola, né? Tocam muita bola e querem chegar muito perto do gol para fazer o gol. E você não consegue chegar porque a área toda está bloqueada, né? Então fica difícil. Bom, mas vamos ver os gols mais bonitos, senão não vai dar tempo. É interessante, porque o Dorival podia levar para o Corinthians. Né? Não mexe. Calma, Chico, calma. Bom, ontem a gente não teve muito gol bonito, mas hoje vamos dar uma olhadinha como é que está a seleção aqui da nossa produção. Vamos para o estádio do Pacaembu, bater um papo com a Marina Buffon sobre o São Paulo. O mercado da bola do clube está movimentado, né, Má? Boa noite. Tá sim, Michele, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente nesta terça-feira gelada aqui em São Paulo. A gente está aqui realmente com o nosso querido Pacaembu ali ao fundo e está bem friozinho aqui nessa noite em São Paulo. E falando em São Paulo, sim, temos duas novidades hoje. Uma saída, como a gente havia antecipado ontem, que nos próximos dias, próximas horas, haveria esse anúncio oficial. De fato, o lateral Igor Vinícius, lateral direito, foi anunciado oficialmente pelo Santos. Ele ainda tinha 6 meses de contrato, foi liberado antecipadamente, fechou esse contrato definitivo até 30 de junho de 2028. Vai para lá, concessão definitiva dos direitos. Portanto, o Igor Vinícius, que foi importante para o São Paulo, ele das crias, das categorias de base do Santos mesmo, dos meninos da Vila, passou aí por alguns clubes de São Paulo e depois chegou ao Tricolor Paulista, onde ficou por 7 temporadas, conquistou 2 títulos, Paulistão de 2021 e também a inédita Copa do Brasil de 2023, havia perdido espaço com o Subeldia e nesse momento a gente sabe que tem 2 opções ali mais definitivas, mais diretas para o Hernan Crespo na lateral direita, que são o Cédric Soares, que tem contrato até o final do ano, e também o Ferrarese, que é zagueiro e por muitas vezes foi utilizado também na lateral direita. Essa, então, a questão da saída do Igor Vinícius. Agora, o Marcos Antônio fechou mais um ano de vínculo, de empréstimo junto à Lazio da Itália. Esse empréstimo vai até, então, portanto, dia 30 de junho de 2026, com uma opção de compra ao final desse período. O Marcos Antônio, que tem aí uma grande responsabilidade no meio de campo de São Paulo, porque o Luiz Gustavo acabou se machucando numa ocasião, depois o Pablo Maia também, enfim. Ele acabou se machucando também, está voltando de lesão. Até fugiu o nome, estava falando aqui dos volantes. O Marcos Antônio, então, renova esse contrato, vai ser importante para o Crespo. Na semana passada, voltou a treinar totalmente junto com seus parceiros no gramado. Ele estava tratando uma lesão muscular na posterior da coxa. Ele, então, renovou seu contrato. Essas são as 2 novidades do São Paulo desta terça-feira. Tá bom, gente? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem essa saída e essa permanência do Marcos Antônio. Damar, o que você tem para comentar sobre essas saídas? Eu gosto do Marcos Antônio. Eu acho o Marcos Antônio um grande volante. É um volante que sabe sair jogando, né? É difícil você encontrar um volante que sabe sair jogando e que alimenta o meio-campo e o meio-campo o ataque, né? É difícil isso. Ele faz essa transição muito bem. Quer dizer, não é um craque, vou dizer para você que, olha, vai resolver todos os problemas do São Paulo, né? Vai fazer 5 gols por jogo. Não vai, mas ele é um bom jogador. Agora, quanto à saída do Igor Vinícius, eu lamento, porque depois de 7 temporadas e 2 títulos, o cara sai pela porta dos fundos, né? Porque estava sendo rifado pelo Corinthians, o Corinthians queria ele também, acabou não desistindo
da contratação, ele acabou indo para o Santos. Tomara que no Santos ele encontre o caminho, né? Porque ele, na minha opinião, não é um lateral dos sonhos, mas é um lateral que quebra o galho. Para a realidade, talvez, do Santos, ele possa ajudar muito o Santos. O São Paulo não via mais espaço para ele, não. Já não vinha sendo aproveitado já há um bom tempo e era uma carta praticamente fora do baralho. Então, acho que é bom para o São Paulo, é bom para o Igor Vinícius e pode ser muito bom para o Santos, que tem as suas deficiências, tem o seu elenco lá muito limitado, precisa realmente corrigir a rota, montar novamente o elenco para tentar não ser rebaixado. E a permanência dos garotos, para mim, ela é saudável em qualquer hipótese, Michele. Mesmo como disse o Chico, não é um garoto ainda que chega, que encanta, que domina, que resolve. Mas você hoje, qualquer garoto que você tem um pouquinho de qualidade, você vai dispensando, que é o seu material humano, a coisa fica complicada. Então, segurar o garoto, eu achei que segurar o Marcos Antônio foi uma boa, sim. Legal. Agora, você que está em casa, você já está acostumado a conferir na última sexta-feira do mês um pouquinho do rico acervo de imagens da TV Gazeta. Na semana passada, não deu tempo de colocar no ar, né? Porque o técnico Abel Ferreira deu uma entrevista ao vivo aqui durante o programa. Então, você vai ver agora o Flashback Gazeta. Pode rodar. E o Palmeiras, dos times grandes da capital, foi o que mais contratou. Trouxe Neto, Paulinho Carioca, Buião, Careca, Belardo e Júnior. O médio volante Júnior é o fiel escudeiro de Leão. Para onde vai o técnico, ele o segue. Foi assim no São José e no Coritiba. E no Palmeiras, Júnior já tem história. Ele é sobrinho de Dudu, que formou ao lado de Ademir da Guia o meio-campo da velha academia. Espera retomar essa hereditariedade de família, hein? Talvez. Eu acho que, logicamente, que a história que o Dudu deixou dentro do Palmeiras é totalmente coroada de êxito, não é? Aproveitando a ocasião aqui na Federação Paulista de Futebol, os dirigentes do Corinthians conversaram com o presidente Wilson de Barros do Mojimirim. O assunto foi um novo empréstimo do jogador Rivaldo. Estamos conversando, não chegamos ainda a uma conclusão. Mas como o Wilson de Barros é um grande amigo nosso, esperamos que ainda dê certo. O interesse do Mojimirim era vender o jogador, né? E se não houver um acordo, talvez o Mojimirim empreste. O brasileiro. Para o brasileiro, paulista, tudo pode se conversar. O novo técnico do Santos teve recepção digna de chefe de Estado. Leão foi recebido no campo da Vila Belmiro pela diretoria santista e pelo ministro extraordinário dos esportes, Pelé. Em um clima de total cordialidade, os dois relembraram velhos tempos. Eu que já estive com o Leão a favor, contra e agora a favor novamente, né? Porque contra no Palmeiras, a favor na seleção brasileira, que nós tivemos quase toda a vida junto, mas parece que Deus quer que a gente esteja junto. E estamos também, aqui. Né? E na Faculdade de Educação Física nós fizemos junto também. Então, poxa, é que Deus quer assim. Então vamos ver se agora se seja um encontro definitivo, né? E bom. Então, olha que legal, muito legal. Que arquivo maravilhoso. Não é especial esse arquivo? Personagens do mundo do futebol, né? Isso é história, né? Isso é nosso história. arquivo realmente é muito rico e parabéns aí a todos aí pelo trabalho brilhante desses resgates interessantes. Dorival Júnior. Júnior, era o Júnior. Na época ele era só o Júnior, agora ele é Dorival Júnior. Dorival Júnior. E muito legal, muito legal. Não, e o Leão de gravata ao lado do Pelé de terno, né? Que chegou de helicóptero na vila para recepcionar o Leão. Neto do lado do Palmeiras. Neto do lado do Palmeiras. Neto. A fita estava até quase pifando. Um negócio impressionante. Isso é legal. Arquivo da Gazeta é história. E tudo quanto é história tem que estar arquivada. E é o que nós temos aí, um belo de um arquivo. As negociações nacionais e internacionais estão aceleradas. Tem jogador se despedindo do Flamengo e tem um outro que está chegando ao Santos. Você sabe quem vai organizar todos esses assuntos e trazer para a gente? É o José Paes, direto do nosso portal. Boa noite, Zé. O Gerson tá mesmo a caminho do Zenit? Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente, legal demais estar aqui no portal do Gazeta Esportiva para trazer todas essas informações aí do mercado da bola. Pois é, o Gerson, né, jogador de 28 anos, jogador de seleção brasileira, indo lá pro Zenit da Rússia.
Pois é, o Flamengo acabou de ser eliminado aí do Super Mundial de Clubes da FIFA para o Bayern de Munique, né, no final de semana, e aí o Mengão voltou para cá, desembarcou no Galeão, e o Zenit lá da Rússia já depositou em sua totalidade a multa do Gerson, 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. Então o Zenit depositou lá para o Flamengo e levou então o Gerson, jogador de 28 anos, de volta lá para o velho continente, para o continente europeu, ele que já tem passagem pela Roma, pela própria Olympique de Marselha, né? Então voltando lá para jogar na Europa agora no Zenit, vai fazer falta demais nesse meio campo do Flamengo. Daqui a pouco eu quero a opinião de vocês aí, se deve ser convocado novamente pelo Ancelotti, mesmo jogando lá na Rússia. Isso é um assunto para daqui a pouquinho, hein? Aqui no Brasil também você mencionava aí o Santos, né? William Arão foi contratado pelo Peixe, jogador de 33 anos, estava lá na Grécia, no Panathinaikos, jogou recentemente também na Turquia, tem uma passagem importante pelo Flamengo aqui no futebol brasileiro, chega agora para reforçar o Santos até o final do ano que vem. Então um pedido aí do técnico Kleber Xavier, chegando agora para reforçar esse time do Santos na sequência da temporada de 2025. E lá na Europa, o João Pedro, né? Jogador de 23 anos, brasileiro, atacante, estava no Brighton, foi para o Chelsea. O Chelsea da Inglaterra, que vai enfrentar o Palmeiras aí na próxima sexta-feira no Mundial de Clubes, já vai poder ter o João Pedro, porque o Chelsea pagou ao Brighton mais de 400 milhões de reais para contratar o João Pedro até o meio de 2032. Baita contratação, jogador revelado pelo Fluminense, com passagens pela seleção brasileira. Quero saber de vocês aí então, Michele, o que vocês acharam aí dessas movimentações no mundo da bola, várias negociações, João Pedro indo lá para o Chelsea, Gerson saindo do Flamengo e o Arão chegando no Santos. Beijo grande para vocês, debatam à vontade, por gentileza. Tchau. Garrafa, falando do Palmeiras agora, movimentações, mercado da bola, Gerson, Ilharão, vou na mesma linha. E o Palmeiras é com o Facincani já. Vou na mesma linha, obviamente, do Igor Vinícius, né, o Santos se reforçando. É um jogador que tem rodagem, que tem experiência, que tem bagagem, acredito que possa ajudar. Não é a solução dos problemas, não chega como solução dos problemas, mas chega para agregar de forma positiva no meu entendimento. E o Gerson vai fazer falta no Flamengo? O Gerson faz falta. No futebol brasileiro, o Gerson faz falta sim. Só que ele está com a cabeça, né, voltada para essa transferência, não adianta segurar o jogador. A preocupação é... Mas tá em guerra ainda lá, hein? Perde espaço ou não, em termos de seleção brasileira? Eu acho que perde. Perde porque quem vai assistir jogo da Rússia? A competitividade, mais que assistir, a competitividade, né? O próprio Ancelotti disse nas entrelinhas que não vê dessa forma, mas acho que o Ancelotti foi muito mais simpático com ele do que realista. Lógico que a intensidade do jogador vai cair, ele pode subir por lá, mas é uma opinião dele fazer a independência, aumentar ainda mais a independência financeira da família, né, o Chico? É verdade. O Gerson, eu acho que vai continuar sendo convocado pela seleção brasileira. Tenho dúvidas, viu, Chico? Porque ele é um grande jogador. Marcou um golaço, né, na derrota do Flamengo. Aliás, um Flamengo que, se bobear, vai se renovar todinho de novo, né? Porque essa derrota no Mundial de Clubes pesou demais. Ninguém esperava que o Flamengo fosse cair fora tão cedo assim. Deu azar na chave, é verdade, o Palmeiras deu mais sorte, mas ninguém esperava que ele fosse cair tão precocemente. E o Ilharão é filho do terrão. Filho do terrão vai dar certo no Santão, lógico. Deu até para rimar tudo, né? Filho do terrão, o Ilharão é cria do Corinthians, cria da base do Corinthians e sempre foi um grande jogador. E ele também atua não só de volante, como de quarto zagueiro também. Então, quer dizer, ele tem essa ambivalência que deve ser bem aproveitada pelo técnico do Santos. Sabe que o chileno escreveu aqui que o Gerson rendeu 17 milhões de euros ao Flamengo, foi comprado por 13 milhões da Roma, aí ele foi vendido por 20 milhões ao Marselha. Então já faz a conta, deu 7. Depois comprado por 15 do Marselha e vendido por 25 ao Zenit, mais 10 milhões. Então, ao todo, nesse intercâmbio todo, 17 milhões de euros. Beleza, hein? Na minha conta não pinga nada, então segue lá a vida, né? O chileno está muito atento e o mercado da bola é assim, e às vezes causa alguma surpresa com algumas contas que a gente não entende. Mas como não tem toda essa bala mesmo, eu não entendo.
Bom, a situação do Paulinho é assunto que preocupa a torcida do Palmeiras. O médico do clube, inclusive, deu uma entrevista para explicar como que vai ser a nova cirurgia do atacante. E ele, Felipe Facincani, está chegando direto dos Estados Unidos para contar tudo para a gente. Boa noite, Facincani. Como é que tá por aí? Tudo bem, Michele? Ótima noite para você, ótima noite para o Chico, para o Garrafa, para o amigo ligado conosco aqui também no Gazeta Esportiva. Por enquanto, hoje, 5h30 da tarde, aqui o horário da Filadélfia, uma chuvinha chata ali fora, portanto fica impossível, né, a gente montar o equipamento para trazer aquele cenário bacana, aquele cenário bonito, né, como tem sido costumeiro aqui na cobertura da TV Gazeta no Mundial de Clubes. Estou aqui mais trancadinho, a gente sabe que inclusive até a própria legislação norte-americana, né, não permite que as pessoas em dias de chuva, com raios, com trovões, fiquem nas chuvas desabrigadas, tem todo um protocolo. Então, seguimos a risca aqui, como é que manda a legislação norte-americana, porque, Michele, exatamente o que você falou, Mundial de Clubes e Palmeiras tem sido um grande sucesso. Torcida, o que o time tem feito dentro de campo, a torcida fora de campo, ou seja, é um case maravilhoso para o Verdão. Só que tem um pequeno detalhe, né? O Palmeiras, ele tem dentro daquilo que o técnico Abel Ferreira definiu, o seu grande chavão dentro de campo, o Paulinho, que tem sido o cara decisivo, né? O cara que contra o Inter Miami empatou o jogo, o cara que contra o Botafogo classificou o Palmeiras para a próxima fase e, infelizmente, a grande contratação no Palmeiras nessa temporada, que é o Vitor Roque, não tem feito tantos gols assim. E a segunda maior, que é o Paulinho, é esse cara que tem ajudado e essa dupla que todo mundo esperava, mas que infelizmente, por esse problema físico no Paulinho, só pode ter o jogador durante 30 minutos por jogo, haja vista que o Paulinho passou pela cirurgia no ano passado com o Atlético Mineiro, jogava com algumas dores ao longo da temporada passada, em que o Atlético Mineiro terminou na final da Libertadores, derrotado pela equipe do Botafogo. Paulinho, inclusive, em campo. Teve até essa vingança agora do Paulinho diante do Botafogo. Mas o Paulinho passou pela cirurgia, Palmeiras mesmo sabendo disso foi lá e o comprou, mas não esperava que essas dores pudessem voltar devido a esse estresse, devido a algum procedimento que agora vai ter de ser refeito, como explica o médico do Palmeiras, e obviamente o Paulinho vai ficar um tempinho de novo afastado depois do Mundial de Clubes, assim que o Palmeiras desembarcar no Brasil. Vamos ouvi-lo. Que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, o novo procedimento basicamente é uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão, e essa fixação então ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar então futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Bom, fala-se entre 2 a 3 meses do Paulinho retornar ao Palmeiras. Portanto, depois do Mundial, um prognóstico é que o Paulinho retornasse a partir do final de setembro para começo de outubro, entre as fases de quartas e semifinais de Libertadores, Copa do Brasil e também, obviamente, a reta final do Campeonato Brasileiro, se assim tudo correr como o esperado. Caso contrário, infelizmente, aí o Palmeiras vai ter de esperar um pouquinho. Mas é uma pena, porque é justamente um jogador muito diferenciado que o Palmeiras foi buscar a dedo no mercado, que está resolvendo diante de todas as limitações, mas vai precisar passar por essa correção para voltar à plenitude daquilo que ele fez tão bem nos tempos de Atlético Mineiro, que era um jogador espetacular, um dos artilheiros do futebol brasileiro ao lado do Hulk à época.
O Felipe Facincani. Bom, todas as informações, o Chico Lang e o Garrafa vão comentar sobre essa questão do Paulinho. É assim, né, Facincani? Se o Palmeiras ganhar no próximo jogo, o Felipe continua lá. Mas se o Palmeiras perder, você volta pro Brasil, não é isso, Facincani? E aí, se você voltar pro Brasil e o Palmeiras perder, ele vem domingo aqui no mesmo... Aí você volta pro Brasil e domingo você vem no Mesa Redonda, se o Palmeiras perder? Tá combinado já? Como é que tá a sua vida? Michele, eu tô por vocês, mas assim, eu programo uma volta então aqui ao Brasil, avisando todo mundo. Se for pro Mesa, como eu, entre aspas, voltaria entre sábado e domingo, eu consigo segurar a volta pra segunda-feira, por exemplo. E aí eu faço daqui, né? Obviamente, uma hipotética despedida caso o Palmeiras, como o Chico Lang quer que eu sei, né? O Chico Lang quer que eu volte no domingo, então eu vou esperar um pouquinho, espero que eu continue aqui mais alguns dias, viu, senhor Chico Lang? Se não ficar mandando mensagem pra mim, volta, Facinca, vem fazer o mês aqui domingo presencial. Calma, Chico. Mas se tudo der certo, o Palmeiras avançar, continuamos aqui. Mas, obviamente, se não der certo, aí o programa volta pra segunda-feira, até pra facilitar a logística e eu não perder o Mesa Redonda no final de semana, viu, seu Chico? O Facincani, ele vai voltar aqui no Gazeta Esportiva hoje, mas a gente espera que ele continue lá nos Estados Unidos por muito tempo para voltar com a faixa do Verdão, como campeão, porque ele tá dando sorte pro Palmeiras, hein? Daqui a pouquinho o Facincani volta a falar e o Garrafa e o Chico vão comentar também sobre essa lesão do Paulinho e tudo mais. Fala, Garrafa, sobre essa puxa vida, Paulinho, né? Esse machucado a canela. Será que eu entendo que assim foi providencial a entrevista do médico do Palmeiras. Inclusive esclarecedora, né? No domingo, logo depois do Mesa Redonda, né? De uma forma meio informal na nossa pizza pós-Mesa Redonda, a gente já falava da importância de se trazer um esclarecimento ao torcedor do Palmeiras. Então a gente está programando aí uma reportagem, essa é a ideia da gente poder falar. E aí, sobre esse problema do Paulinho. E aí, na segunda-feira, vem esse esclarecimento do médico do Palmeiras. Porque senão começa assim, quer dizer que ele fez uma cirurgia, mas o tratamento não foi de acordo lá no Atlético, não foi o adequado. Foi um erro médico. Foi um erro médico. Não é o caso. Então, mas é importante a palavra médica. E o doutor foi muito claro, foi muito transparente. Foi feito o procedimento, não houve uma adaptação, até onde eu entendi, pelo organismo e poderia acontecer e aconteceu. E o que o Palmeiras fez? O Palmeiras, juntamente com comissão técnica, jogador e departamento médico, criaram uma situação que já deu certo. É você ter o Paulinho, pelo menos por alguns minutos. E o que o Paulinho fez? O gol da classificação. Fez o gol. Então fica aqui a nossa torcida, para que na volta o Paulinho vá submeter novamente essa cirurgia, que dê tudo certo, que ele possa ajudar o Palmeiras, que por que não possa ajudar também a seleção brasileira, e acho que ficou legal. É por isso que a gente fala, às vezes, a importância do relacionamento com a imprensa. Essa comunicação. Né? Uma entrevista, um esclarecimento, a coisa flui. Põe o pano quente ali na situação, especulação, pronto. Sem especulação. E a operação, pelo que o médico explicou, é um enxerto ósseo. Quer dizer, ele vai tirar uma parte um osso de alguma parte do corpo dele e vai colocar na canela. E aí, naturalmente, o osso vai grudar ali, vai ficar ali. E vai parar esse estresse ósseo que ele tem. Quer dizer, não é um bicho de 7 cabeças. Não, nada. Não é uma operação que vai deixar ele 6, 7 meses parado. Pelo contrário. Né? Que bom. Pode ser até que volte. Está programado 2, 3 meses. Pode ser que ele volte até antes. Sorte para o Paulinho. Agora, para a felicidade do Chico Lang, tem Corinthians também no Gazeta Esportiva. Tá que enfim, meu Deus do céu. Alexandre Silvestre vai contar para você aí de casa quais são os jogadores do Timão que entraram em reta final de contrato. Viu, Chico Lang? Boa noite, Silver. Também estou usando aqui o Machado. Aliás, teremos jogo do Corinthians sábado à tarde aqui no Paulo Machado de Carvalho, o jogo das lendas de Corinthians e Boca Juniors que decidiram a Libertadores de 2012. No jogo da ida, o Romarinho fez um gol importantíssimo do 1-1 e o Emerson Sheik acabou com os argentinos aqui naquela noite histórica do título da América.
único do Corinthians e que o torcedor não se esquece, nem eu, porque eu estava presente, Michele. Então teremos esse jogo no sábado, mas é o jogo das lendas. Enquanto isso, o Corinthians profissional segue treinando no CT Joaquim Grava e a partir de hoje, 4 jogadores importantes, 2 inclusive titulares, podem, a partir de hoje, assinar pré-contrato com quaisquer outros clubes. É o que reza a lei, é direito desses jogadores. 6 meses antes do término de um contrato no futebol, o jogador já pode assinar um pré-contrato para sair. Então, como hoje é dia 1º de julho, esses jogadores têm contrato até o dia 31 de janeiro. Já estamos nesse prazo. Estou falando do Gustavo Henrique, do Angileri, do Bidu, do Matheus Bidu e também do Ángel Romero. O Gustavo Henrique é titular, mas não vinha jogando, está recuperado de uma hérnia inguinal e com certeza é do interesse do Corinthians mantê-lo por mais tempo. Então haverá uma negociação nos próximos dias. Eu posso dizer o mesmo a respeito do Angileri, que se não é a 8ª maravilha do mundo e um novo Roberto Carlos, é um lateral esquerdo firme, que deu conta do recado quando chamado, chegou há pouco tempo e também acredito que ele queira ficar e que o Corinthians queira ficar com ele. Tem que negociar com o Angileri. Os outros 2, aí é uma outra conversa, porque o Romero já está mais uma fase final de carreira, um jogador histórico do Corinthians, tentou renovar por 2 anos na gestão do Augusto Melo, não conseguiu e acabou acionando a cláusula de renovação imediata por mais 1, sem mexer nas bases salariais. Então ele tem ainda contrato até o final do ano. Não sei se vai ficar e se o Corinthians terá interesse em investir no Romero por mais algum período, assim como o Bidu, que é uma opção para a lateral esquerda. É muito utilizado, mas é uma opção, não chega a ser um titular. Ao passo que o Dorival Júnior quer manter os principais jogadores do elenco nessa janela, é óbvio, muita sondagem chegando e propostas devem aparecer. E o Dorival, além do que, precisa de 2 reforços. Então o Fabio Soldado está tentando um lateral direito no mercado, na base da criatividade, e um atacante, ponta, veloz, driblador. É isso, Michele, beijo. Beijo, valeu, Silver. O que você acha, Chicão? Olha, eu aqui vou dar de dirigente do Corinthians. Vai. Vamos lá. Angileri. Vamos lá. Gustavo Henrique, renovaria. Daria um jeito de renovar com ele, porque o Corinthians não tem zagueiro e ele é um bom zagueiro. Concorda, Garrafa? Concordo. Ok. Angileri. O Angileri também. Não é a 8ª maravilha do mundo. Como não é a 8ª maravilha do mundo? O que tem de melhor no Corinthians. É, o que tem de melhor no Corinthians. Foi um grande acerto da família Dias. Não seja ingrato, senhor. Fica ou pega o beco? Fica. Opa. Fica. O Bidu, se quiser ir embora, vai porque não tem interesse mais. O lateral que nem ele tá cheio por aí. Antes de você mandar o Bidu, também não tem ninguém. Não, tem sim. Tem o Hugo. Hugo Pelo Palácios. amor de Deus. Palácios, Pelo amor de Deus. Eu ficaria desses aqui 3 você aí. Ficaria com o Bidu e o Chico manda vazar. Olha que fase. Dos 3 eu fico com o Bidu. E olha aqui, Romero também, com tudo que o Romero mereça de elogios, né? De palmas, de tudo, eu não renovaria, não. Sério? Ele já chegou numa idade que ele não tem mais aquela explosão, já não é mais o mesmo jogador e não está se adaptando a outras posições. Então eu acho que ele não... Pô, mas ele é a posição que ele é adaptado, ele faz gol quando precisa, né? Não, Garrafa? A questão é, ele você manda da área, né? Eu entendo o raciocínio do Chico. Então, tá bom, você tira o Romero, tá bom, agradece o Romero e tal, segue a vida dele. Mas se você vai contratar um outro jogador, pelo menos que entregue igualzinho ao que o Romero está entregando hoje, se você conseguir alguém mais, eles não tem dinheiro para contratar, Chico. Você pode esticar o contrato dele, vamos supor, mais uns... Sei, né? Mais 6 um meses, ano, 6 mais meses. 6 meses, mas... Seria um momento de troca, seria, mas eles não têm recurso. Mas ele não tem mais aquele pique, aquela explosão. Sim, com certeza. Vamos para um novo contato agora com o Felipe Facincani, lá nos Estados Unidos, onde está chovendo, né? Está um tempo úmido na Filadélfia. O assunto é o lateral esquerdo Vanderlan. Ele deu entrevista, né, Facincani e o Vanderlan. Já dá para cravar se ele vai ser titular ou não? Olha, na sexta-feira passada, antes de Palmeiras e Botafogo, o Alan tinha ido para a coletiva e jogou. Mas o Mike também foi para a coletiva e entrou no segundo tempo. Ou seja,
Que vai participar do jogo, vai. Agora, em qual momento, não sabemos. Mas, Michele, como o Abel, depois do jogo, Palmeiras e Botafogo, falou olha, eu devo seguir à risca a metodologia do arroz-feijão, zagueiro por zagueiro, lateral por lateral, provavelmente, então, Mikael é quem vai para a vaga do Gustavo Gomes, que está suspenso, assim como o Vanderlan para a vaga do Piquerez, que também está suspenso. Então, vamos ouvir o Vanderlan, se está ciente dessa responsabilidade e se sabe do que vem pela frente na próxima sexta-feira aqui na Filadélfia, 10 horas da noite, horário aí do Brasil, Palmeiras e Chelsea, a revanche. Quer dizer, Vanderlan, pelo discurso é você que vai. Não, ainda não sei, não tenho certeza, mas vamos ver. Espero a resposta do treinador. Quer dizer, jogo da tua vida, é isso? É, com certeza. Se eu estiver em campo, vai ser o jogo da minha vida. Tá aí, o Vanderlan tá ciente que é o jogo da vida dele. Tem mais de 100 jogos com a camisa do Palmeiras. Os torcedores pegam no pé do Vanderlan, acham um jogador que precisa se provar um pouco mais dentro de campo, mas é o que tem. Se não quiserem improvisar, Abel vai com o Vanderlan. Se quiser trabalhar de outras formas, pode jogar o Michael Giai por ali, ele pode fazer uma linha com 3 jogadores no setor defensivo, e aí o Marcos Rocha iria para uma base e tentar usar o corredor com o próprio Alan, que já jogou assim, inclusive entrando pela direita na partida contra o Inter Miami. Ele pode jogar com 3 volantes, com o Emiliano, com o Aníbal, com o Rios mais à frente, para proteger mais o Vanderlan e não mexer tanto na estrutura da zaga. Então são diversas possibilidades. Mas olha, Michele, de 0 a 10, eu vou colocar 7,5 que o Vanderlan vai jogar contra a equipe do Chelsea, e como titular. Valeu, Facincani. Quer falar com o Facincani? Pode falar, que ele tá lá para bater um papo com a gente, viu, Chicão? Só para aproveitar, deixar um abraço ao Facincani e uma questão. No domingo, Facincani, a gente abordava essa questão, esse ponto, esse trecho da explicação do Abel, né? Zagueiro por zagueiro, lateral por lateral. E o Alex Miller foi muito feliz, porque na hora eu falei, eu acho que ele vai com arroz e o feijão realmente. Mas aí, o Alex falou, mas lateral por lateral. O Mike é um lateral. Então ele pode, de repente, improvisar sem colocar o Vanderlan e não fugir à risca o que ele disse. Você acha que é possível? Se a gente lembrar, em alguns jogos do Palmeiras, nesta e na temporada passada principalmente, o Mike já entrou no segundo tempo fazendo lateral esquerda, o Giai já passou da direita para a esquerda em decorrer de jogos, e esses jogadores estão preparados para esse tipo de possibilidade sim. Garrafa, pode acontecer, é aquela coisa. Falou em lateral por lateral, mas não lateral esquerdo por lateral esquerdo. O Alex foi muito feliz na colocação que ele teve no Mesa Redonda no último final de semana. Última questão, que foi repercussão aqui na redação, aqui no Brasil, né? Entre as pessoas que gostam de futebol, queria saber qual é a repercussão aí nos Estados Unidos, especificamente entre os torcedores do Palmeiras e também no treinamento, de que forma que fica esse chaveamento. Tem gente por aqui dizendo que virou a Copa do Brasil, o Mundial de Clubes, né? Tamanha a fragilidade do lado do chaveamento do Palmeiras. Isso repercutiu aí entre vocês jornalistas, entre jogadores, os torcedores. O pessoal ficou um pouco mais feliz. De um lado da chave, só os grandes. Do outro lado do Palmeiras, equipes que não eram chamadas favoritas, Facincani. O Garrafa, entra os jornalistas aqui, é claro que todo mundo tá boquiaberto com a eliminação do Manchester City, né? Mas ao mesmo tempo tem que se falar o seguinte, o Al Hilal é um time com diversos jogadores que até praticamente 1, 2 temporadas estavam nas principais equipes do futebol europeu e jogando em alto nível. Ou seja, é um time europeu montado neste novo cenário, deste novo momento no futebol, que é o investimento saudita. Ainda mais o atual técnico do Al Hilal, Simone Inzaghi, simplesmente vice-campeão da Champions League com a Internazionale, que ontem foi eliminada pelo Fluminense. Portanto, é um time que tem grandes estrelas, mas que, lógico, é muito diferente, é mais palpável você vencer o Al Hilal milionário do que o Manchester City, do Guardiola, com o Haaland, com esse baita time, com certeza absoluta. Mas no Palmeiras o sentimento é jogo a jogo. Palmeiras somente focado na sexta-feira com o Chelsea, sem pensar nas partidas futuras. Só uma coisinha, fala, Chicão. Posso perguntar para ele? Ô Facincani, como é que está o espírito, o psicológico dos jogadores do Palmeiras para enfrentar o Chelsea? Continua aquele negócio de faca nos dentes? No pique, Facinca. O pique.
Ô, Chico, é o seguinte, o Vanderlan falou, olha, eu não tenho muito lá esse clima de revanche, o Palmeiras tem foco no jogo, mas é óbvio que o que aconteceu em 2022 se reflete em aprendizado para tentar mudar o cenário agora em 2025. Com certeza alguma coisinha tem de lá para cá, viu, Chico? Beleza, querido. Muito obrigado por todas as informações. Real Madrid tá ganhando. Ganhou, acabou o jogo, 1-0. Então amanhã a gente vai ver tudo aqui no Gazeta Esportiva, combinado? A enquete deu, o Renato Gaúcho é o melhor técnico em atividade aqui no brasileiro em atividade? E o pessoal disse que não. 94% dos votos. Técnico brasileiro, gente, ele não tá concorrendo com a Abel. Né? Perdeu, Michele. Perdeu a enquete, perdeu. Não. Perdeu pra quem? Perdeu pra quem? Pro Dorival? Ah, não sei. Perdeu pra quem? A enquete não deu o ele Mano como Menezes? melhor. Perdeu Você pra quem? queria. Perdeu Pra pra mim, quem? perderia pro Dorival, pra mim. Pro Felipe Luiz, só se for pro Felipe Luiz. Ele perdeu pro Mas é tão Gasparzinho. melhor assim? Quantos títulos tem o Renato Gaúcho? Quantos títulos tem o Felipe Luiz? Tem mais títulos, Conseguimos Renato Gaúcho? desestabilizar a Michele Janela com a nossa enquete. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente vai encerrando o Gazeta Esportiva, convidando você para assistir o Jornal da Gazeta com um novo cenário, uma casa nova toda bonita. Tchau, Garrafa. Tchau, Chico. Na sequência tem o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.